Beto Almeida, registrar aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral a presença do advogado Mário Barata, especialista em direito eleitoral. Quero convidar o Mário a sentar à mesa aqui do Jornal Alerta Geral conosco para falar um pouco aí sobre essa agenda com esse prazo de candidaturas, de pedidos de candidaturas que já está em andamento e na reta final da legislação eleitoral. Enquanto a gente espera aqui o contato com o candidato do PSTU ao governo do estado, Zé Batista. Doutor Mário Barata, advogado especialista na área eleitoral, os candidatos estão aí na expectativa, já muita gente com o pedido de registro, são pelo menos 430 candidatos à Assembleia Legislativa, 282 candidatos à Câmara Federal. E o jornalista Beto Almeida nos antecipava que alguns candidatos já tiveram liberado pela Justiça Eleitoral o CNPJ, que os permite a abertura de conta e também a arrecadação de recursos e a movimentação de recursos na campanha. Em relação à prestação de contas desses candidatos ou dos candidatos que já passaram em outras eleições, muita gente fica pendurada aí por desleixo ou por falta de informação ou por falta de assessoria na hora de prestar contas do dinheiro que passa pela conta e tem que chegar à campanha e também a prestação de contas, a prestação de informações à Justiça Eleitoral. Doutor Mário Barata, bom dia. Bom dia, é uma alegria estar aqui com vocês do Alerta Geral e agradecer a oportunidade desse convívio. Na realidade, Luzeno, o que acontece com a prestação de contas, antes eu queria só fazer um adendo. A democracia está em festa e vamos aproveitar essa festa, vamos votar, certo? Sabendo fazer as nossas escolhas, conhecendo os nossos candidatos. Quanto à prestação de conta, é o calcanhar de Aquiles de muitos candidatos que se candidatam porque é convidado para fazer número a um partido, mulheres principalmente, que não têm experiência política nenhuma, mas põe o seu nome para a escolha do povo. E esquece que a prestação de conta é algo rigoroso na Justiça Eleitoral. Aquilo que se recebe, seja de particular como doação das pessoas físicas, seja do fundo especial de campanha, tem que ser prestado conta. Tem prazo, tem abertura de conta no banco, tudo tem que correr através do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, através do banco. Não existe dinheiro em espécie. Volto com o doutor Mário Barata. Pois não, Beto, você já estava com a pergunta na ponta da língua aqui com o Mário Barata. O doutor Mário Barata falou numa coisa que é interessante, Luciano, que é essa questão da prestação de contas dos candidatos, doutor Mário, e a gente observa, por exemplo, uma expectativa que se cria a cada eleição, quando as cortes de contas, no caso TCU, TCE, divulgam exatamente aqueles candidatos que tiveram contas desaprovadas, muitos considerados inelegíveis, porque todos eles ali foram contas que foram julgadas até o seu último recurso, até a última instância. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte: está numa lista dessa, do TCU, do TCE, não implica necessariamente que aquele candidato está já de antemão, vamos dizer assim, inelegível, não é isso? Do TCU, dos tribunais de contas, sim. Pelo TCU, mas pela Justiça Eleitoral? Agora, pela Justiça Eleitoral, se ele tiver as contas julgadas não prestadas, com decisão transitada em julgada, ele está inelegível. Ele não pode nem votar. Ele está com os direitos políticos dele suspensos. Mas esses mesmos candidatos poderão recorrer e, por meio de uma liminar, conseguir o registro da candidatura? Luciano, quando eu falei decisão transitada em julgado, uma decisão transitada em julgada não tem mais recurso. O que o candidato pode fazer é uma regularização de contas, um pedido de regularização de conta. E nesse caso, o pedido de regularização de conta não cabe nesse tipo de ação
liminar ou qualquer decisão de tutela antecipada. A própria legislação proíbe. Ele vai ter que esperar as contas serem regularizadas. Nesse caso, doutor Mário, nós tivemos aí essa primeira lista do Tribunal de Contas da União, ainda virão também, ou virá outra lista do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE, que envolve... Já liberou. Essa lista que envolve aí ex-gestores municipais, que poderão também ter uma espécie de contas desaprovadas de forma duplicada, tanto pelo TCU quanto pelo TCE. E nessa situação, esses candidatos que têm contas desaprovadas, que têm irregularidades nessas contas, eles ficam impedidos de concorrer à eleição. Eu perguntei aqui sobre esse recurso que os candidatos têm, de pedir uma liminar, mas você foi bem taxativo, claro. Depois de transitado e julgado, não tem mais recurso. Nós estamos falando em contas eleitorais, nós estamos falando na Corte Eleitoral. Agora, as cortes de conta, o resultado daquele julgamento podem ser questionados na Justiça Comum. São duas esferas distintas. As contas dos tribunais, aquele julgamento das contas dos tribunais de contas podem ser questionados na Justiça Comum. Mas as decisões que julgaram as contas não prestadas dos tribunais eleitorais, ou seja, do juiz de piso eleitoral que transitou em julgado, não tem outro caminho senão o pedido de regularização. Mário, doutor Mário, você falou aqui, inclusive, ainda também dentro dessa questão de problemas enfrentados, por exemplo, por candidatos, você se referiu, por exemplo, à questão de candidaturas de mulheres, porque os partidos têm que obedecer hoje aquele percentual de 30%. E você citou que nem todas as mulheres, por exemplo, às vezes, elas entram apenas para fazer essa composição obrigatória dos 30%. Pergunto para você o seguinte, você acha que os partidos estão amadurecendo para acabar de vez com essa história de candidaturas laranjas, principalmente de mulheres, mas principalmente de permitir com que as mulheres, de fato, sejam protagonistas dentro de uma disputa, de uma campanha eleitoral, porque até hoje essa questão ainda é muito desigual entre o acesso das mulheres ao mundo da política e o dos homens, Mário. Beto, eu não coloquei aqui em candidatura laranja. Eu quis dizer o seguinte, a mulher é convidada e entusiasmada a participar do pleito. Só que ela não tem experiência política, ela nunca na vida se dedicou. Aí ela é convidada, vem se filiar no meu partido, vem ser candidata, entusiasmada. Não, ela entra de boa fé e outra não faz. Não, mas o partido convida, o partido faz aquilo que a corte pede. Qual é? Trazer a mulher para o cenário político brasileiro, certo? Então, o que é que precisa? Se precisa vender a importância da mulher no cenário político. E aí os partidos vendem e as mulheres vêm. Só que quando elas chegam, ela vê que aqui fora a conquista do voto, certo? O dia a dia de um candidato é uma luta. E a burocracia é maior ainda, né? Não existe burocracia. Deferido o registro dela, não existe nenhuma burocracia. A justiça eleitoral é uma justiça aberta, clara, transparente. Aqui não pode se dizer que tem burocracia. O que nós temos são regras que têm que ser cumpridas. Agora, se depois você vira candidato, recebe dinheiro do fundo, não presta conta, não diz o que fez. E quem não presta contas fica inadimplente para eleição subsequente, tem outras consequências? Tem multas, a devolução do dinheiro devidamente corrigido, certo? Então, os partidos necessitam, o sistema, certo? Exige que os partidos apresentem 5% das mulheres. 5% dos candidatos seriam mulheres.
Mário, obrigado pela presença aqui nos estúdios do Jornal Alerta Geral. Quero convidá-lo para, em outra oportunidade, nos trazer também informações que são úteis para os candidatos e também para os eleitores desse processo eleitoral. Deixa eu só me corrigir. Não são 5%, 5% é destinar a verba partidária, 5% tem que ir para as mulheres. Agora, o percentual de mulher é de 30%. Então, eu me corrijo, porque eu misturei os 5% com os 30%. Jornalista Beto Almeida, obrigado. Mário Barata, bom café, já conosco aqui.